Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos dessa sexta-feira. Pois é, estamos chegando perto do final de semana e a gente tem aí eliminatórias da Copa do Mundo. A gente continua. Vamos dar uma olhada então no site VBet. Tá aqui na tela, a gente tem 4 partidas. Nesta quinta, né, que foi o dia que eu estou gravando, a gente tem o Jogo do Brasil aí, já demos essas dicas todas no programa de ontem à noite, e para a sexta temos apenas esse Peru e Uruguai, então nós vamos falar aí de Peru e Uruguai, essa partida aqui. Você vê que o jogo é no Peru, mas o Uruguai é favorito, né, não tão favorito assim, você vê que paga 2,01, né? Mas ainda assim é favorito. Olha o retrospecto do Peru. O Peru está na última colocação, né? Olha aí, ó, derrota, empate, empate, derrota, derrota. E o Uruguai tinha 3 vitórias e vem de 2 empates recentes, né? O Peru é o último colocado nas eliminatórias, não venceu nenhuma partida, né? 3 empates e 5 derrotas. Já o Uruguai, uma das melhores seleções aí da América do Sul, né? Foi terceiro colocado na Copa América e realmente é aí um time que está atrás da Argentina e da Colômbia no futebol mais recente, né? Pelo time que tem o Uruguai e pela fase ruim do Peru, chega favorito, mas como é arriscado, né? Tá pagando na base de 2,0 aí, né? 2,01, a dica principal vai ser o empate anula aposta, tá bom? O draw no bet, você vê que tá pagando 1,38, então quase 1,40. Qual que é a diferença? Que a gente ganha essa aposta com a vitória do Uruguai e se terminar empatado, a gente recebe dinheiro de volta. Então, a gente tem aí essa segurança de que se as coisas derem errado, mas terminarem em empate, a gente não perde, a gente tem o dinheiro devolvido. Essa, então, é a dica principal. E daí, a gente vai para a Europa, porque está rolando a Liga das Nações, né? Segundo dia de partidas, e a gente vai pegar esse jogo aqui, ó, Bósnia contra Alemanha, né? A Alemanha lidera aí com 4 pontos, né? Um empate e uma vitória, e a Bósnia tem um empate e uma derrota, né? Esse jogo que vai ser na Bósnia, né? A Alemanha é uma das melhores seleções do mundo, né? Nossos especialistas acreditam que a Alemanha é o time que está apresentando o melhor futebol nesta temporada, tá bom? A Bósnia é um time do segundo escalão e a lógica é que não consiga segurar o time alemão, mesmo jogando em casa, né? Para vocês terem ideia, a Holanda, que está nesse mesmo grupo, enfiou 5 gols nesse time da Bósnia, tá? Num jogo recente. Então já dá para ter ideia do que a Alemanha pode fazer aí com o time da Bósnia, né? A gente vai dar 3 dicas aqui, tá bom? A mais conservadora é o handicap para a Alemanha, né? Você vê que a Alemanha está pagando 1,30 na vitória, ou seja, muito favorita. A gente vai no handicap de -1 para a Alemanha, tá? Tá pagando 1,42, ou seja, para acertar essa aposta de handicap, a Alemanha precisa vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Então, no final do jogo, precisa ter 2 gols de diferença aí, por exemplo, 2-0, tá bom? Se a Alemanha só vencer por 1 gol, né, pode ser, por exemplo, 3-2, a gente não ganha essa aposta, tá? Como ela é redonda, -1, não é -1,5, né? A gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Então, a gente tem aí essa defesa de caso seja uma vitória de apenas 1 gol, a gente não perde, mas também não vai ganhar, mas pelo menos recebe o dinheiro de volta. Essa é a primeira dica, tá bom? A segunda dica é justamente a aposta um pouco mais arriscada, que é para a Alemanha ganhar por 2 gols de diferença mesmo, que aí é o -1,5, tá bom? Aí a gente só ganha com 2 gols de diferença, tá? Se tiver 1 gol, a gente perde essa aposta, mas em compensação paga aí mais que o dobro, né? 1,85, né? É mais que o dobro de 1,42 aí, tá bom? Então, 1,85 para a Alemanha ganhar por 2 gols de diferença essa partida. E aí, a gente vai dar outra dica, tá bom? Essa terceira entrada vai ser acreditando que a Alemanha já comece o jogo com pressão para cima da Bósnia, tá bom? Ou seja, que a Alemanha faça 1 gol no primeiro tempo, tá? Então, essa seria a aposta. A gente pega aqui gols, tá? Ou intervalos, é mais fácil aqui, ó. Total de gols do primeiro tempo, a gente vai no total de gols do time 2 no primeiro tempo, tá vendo? O total de gols do time 2, que a Alemanha é o time 2, no primeiro tempo. Mais de meio gol, tá bom? Então, se a Alemanha precisa fazer 1 gol no primeiro tempo para ganhar essa aposta aqui, tá? Eu gosto dessa aposta. Mesmo que a Alemanha perca ou empate o primeiro tempo, se for 1-1, né, ou 2-1,
Desde que eles façam um gol no primeiro tempo, a gente ganha essa aposta. Então, é interessante aí essa aposta aí para a Alemanha fazer um gol no primeiro tempo, tá? Ou half time, né, que é o primeiro tempo em inglês. Então, às vezes você acha escrito HT, né, ou half time, primeiro tempo, a Alemanha fazer um gol, tá bom? Vamos pegar outro jogo. Aliás, deve ser o melhor jogo do dia aí dessa Liga das Nações, que é Hungria contra Holanda, né? Você vê também o favoritismo da Holanda fora de casa, mas não tanto quanto a Alemanha, 1,30, né? Você vê que está pagando aí 1,67 para a Holanda. O que nosso especialista enxerga aqui? A Holanda empatou contra a Alemanha na última partida e antes dessa partida, como eu tinha comentado, né, fez 5-2 no time da Bósnia, né? A Hungria empatou 0-0 com a Bósnia e perdeu da Alemanha por 5-0. Ou seja, a Holanda aí é um time muito mais forte, mesmo fora de casa, a lógica é que vença. A gente vai dar duas dicas aqui, tá bom? A primeira é essa vitória da Holanda, tá bom? Pagando 1,67, essas odds estão aumentando, tá? Tava 1,62, 1,63 e está aumentando um pouco aí com o passar do dia. Então, pega aí, se você acredita que a Holanda vence esse jogo mesmo fora de casa, 1,67 para a Holanda, tá bom? A outra dica é que a Holanda vai fazer 2 gols no jogo, pelo menos, né? Então, vamos pegar o total de gols aqui, ó, do time 2, total de gols do time visitante, tá vendo? Para a Holanda fazer mais de 1,5 gol, ou seja, para fazer 2 gols ou mais, paga 1,67, tá? Nessa aposta em si, né, a Holanda precisa fazer 2 gols, pode até perder, desde que faça 2 gols, ou pode ser 2-2, não importa. Então, para a Holanda fazer mais de 1,5 gol, essa fica sendo a dica para essa partida. Vamos agora ver outro jogo, um jogo mais desequilibrado, né? Turquia contra Montenegro, né? A Turquia é um dos bons times aí dos últimos tempos, né? Que veio já se consolidando depois da Copa do Mundo e vai jogar contra Montenegro, que tem 2 derrotas, né? 0 pontos aí na última colocação e a Turquia ainda joga em casa, né? Essa é a divisão B da Liga das Nações, né? Vamos dizer que são os times de segundo escalão. A Turquia fez uma ótima Eurocopa recentemente, chegou nas quartas de final e perdeu para a Holanda, tá? Num jogo que foi bem difícil, foi 2-1 para a Holanda. Tá liderando esse grupo com uma vitória e um empate e Montenegro é a seleção mais fraca do grupo, né? Tem essas 2 derrotas, foi contra Islândia e contra o país de Gales. Então a Turquia é melhor aí do que esses outros times. Tem um time bom, jogando em casa, favorita para vencer, tá bom? A gente vai então dar 2 dicas. Primeiro, a vitória da Turquia em casa, você vê que está pagando pouco, 1,32, e a outra é o handicap, ou seja, para a Turquia vencer, né, por mais de 1 gol de diferença. Então, menos 1 aqui, ó, já paga 1,47. Aqui, precisa vencer por 2 gols para a gente ganhar essa aposta. Mas, caso acabe vencendo só por 1 gol, no caso aqui do menos 1, a gente recebe o dinheiro de volta. Por isso que não é tão arriscado assim. Vale a pena, talvez, esse menos 1 para a Turquia, tá bom? Vamos finalizar com a Liga das Nações. A gente vai pegar o jogo da Ucrânia, né? Ucrânia contra Geórgia, né? A Ucrânia é um país que está em guerra aí, né? Com a Rússia, está sendo complicado aí para os times da Ucrânia e para a seleção ucraniana. Você vê que tem 2 derrotas, né? A Geórgia vem de 2 vitórias. Essa também é a divisão B, tá? É a segundo escalão aí da Liga das Nações. A Ucrânia precisa urgentemente de uma vitória para não se complicar nesse grupo, né? E não arriscar ser rebaixado para o grupo C na próxima temporada, né? A Geórgia tem aí 6 pontos, foram 2 vitórias, e nessas 2 vitórias marcaram 5 gols, tá bom? Então é a média aí de 2,5 gols por partida. Apesar da Ucrânia ter 2 derrotas, a Ucrânia marcou 3 gols nessas 2 partidas, ou seja, a média de 1,5 gol por partida. Como a Ucrânia precisa do resultado e deve jogar partindo para cima, porque não pode mais se arriscar a perder pontos, a gente acredita que vai ser um jogo aí com um bom número de gols, né? Pelo menos mais do que 1,5 gol. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, total de gols.
acima de 2 gols, tá bom? Acima de 2 gols paga 1,62. Aqui a gente ganha com 3 gols no jogo, tá bom? Se tiver 2 gols no jogo, a gente não ganha, a gente tem o dinheiro devolvido. A outra opção é acima de 1,5 gol, tá? Que é um pouquinho mais seguro, a gente já ganha com 2 gols nesse caso, mas paga 1,38. Mesmo assim, boas odds, aí quase 40% aí de retorno no dinheiro que você colocar, tá? Você pode também fazer uma dupla, né? Combinar essa aposta com outra aí, muito favorável que a gente já deu, você escolhe, tá bom? Vamos dar uma olhada então para fechar nos 2 jogos que a gente tem da sexta-feira na Série B. Vamos dar uma olhada então aqui, ó, Série B. A gente tem Avaí e América Mineiro, né? Avaí e América Mineiro é mais um jogo que deve ser um jogo equilibrado. O Avaí está brigando no meio da tabela e o América está brigando do meio para cima da tabela. O América está lutando para ficar entre os 4 melhores colocados e subir para a primeira divisão, voltar para a Série A do Brasileirão, né? Como esse jogo aqui é um jogo arriscado da gente escolher aí um vencedor, a gente acha que vai ser muito equilibrado, a gente vai colocar aí no mercado de gols, tá bom? A Série B é um campeonato que tem baixa média de gols e o Avaí é um dos times que tem a menor média de gols na Série B. É 1,5 gol por jogo apenas, né? É menos até do que o Operário, que tinha a menor média, agora o Avaí está com uma média menor. O América tem uma média melhor, mas é uma média de 2,1 gols. Por jogar fora de casa, deve jogar mais fechado, né? Jogando aí no contra-ataque. Por isso a gente espera aí uma partida de menos do que 2,5 gols, né? Ou seja, 2 gols ou menos no jogo. Vamos pegar então aqui, ó, gols abaixo de 2,5 gols, ó, paga 1,48 para ter 2 gols ou menos no jogo, tá bom? Então a gente ganha aí se for 0-0, se for 1-0, se for 1-1 ou 2-0, ou seja, 2 gols no máximo, a gente ganha essa aposta, só não pode ter 3 gols, tá bom? Abaixo de 2,5 então, pagando 1,48, fica sendo essa a dica. E aí a gente vai para o outro jogo, que é muito importante, né? Por que é muito importante? Bom, porque a gente está falando do líder, né? O Grêmio Novo Horizontino, do interior de São Paulo, contra o Sport do Recife, né? Então, Novo Horizontino contra Sport. Novo Horizontino está numa briga ali com o Santos, que está brigando aí para pegar a primeira posição, e o Novo Horizontino vem bem, só que perdeu a última partida, né? A gente não esperava essa derrota do Novo Horizontino, mas Série B é um campeonato difícil, né? Você vê que o Sport vem de um bom retrospecto aí, 3 vitórias, 2 empates, são 2 times que estão brigando aí para voltar para a Série A, né? O Novo Horizontino perdeu apenas um jogo em 15 jogos dentro de casa, tá? Jogando em casa, como vai ser esse caso, o Novo Horizontino só perdeu uma partida. A lógica é que seja um jogo equilibrado, mas a gente acredita que o Novo Horizontino tem mais chance de ganhar. Você vê que está pagando 2,09, ou seja, pouco favoritismo para o Novo Horizontino contra 3,88. Então, a nossa dica vai ser para o Novo Horizontino ganhar essa partida, mas com o empate anula a aposta, porque se caso termine em empate, a gente pelo menos recebe o dinheiro de volta. Tá pagando muito bem aqui o empate anula a aposta, né? Também chamado de draw no bet em inglês, ou DNB. É aqui, ó, 1,43 para o Novo Horizontino vencer, mas o dinheiro ser devolvido em caso de empate, tá bom? Lembrando que se você fizer uma combinada, vamos supor que você mistura aí 2, 3, 4 jogos e põe essa partida com empate anula aposta, o que vai acontecer? Se empatar, né, é como se você não tivesse incluído essa aposta, né? O site vai ver o resultado dos outros jogos, se você acertar, e tira essa aposta do multiplicador, né? Não vai perder a sua aposta, né? Se for realmente um empate e você foi no empate anula aposta, ele anula essa aposta e deixa as outras. Então, é uma boa aposta para você dar um gás ali, às vezes, numa combinadinha, tá bom? Eu acredito nessa vitória do Novo Horizontino e acredito que não perde, tá bom? Então, o empate anula aposta é uma aposta segura aí para essa, tá? O Novo Horizontino venceu as últimas 5 partidas que fez em casa e está vindo com sede para garantir aí os pontos para ser campeão. Então, gosto muito dessa aposta, tá bom? O Sport está na 3ª colocação, né? Atrás do Santos, também está brigando, então, entre os 4 melhores para subir aí para a primeira divisão. O Sport também vai vir com tudo para cima, mas acreditamos que o Novo Horizontino ganha esse jogo ou, na pior das hipóteses, empata, tá? Bom, a gente, então,
encerra por aqui. Vamos abrir o final de semana. Uma boa sexta-feira para vocês. Eu volto com o programa no sábado, né? Na verdade, na sexta à noite, trazendo as dicas para sábado e no sábado à noite, trazendo as dicas para o domingo. Fiquem ligados, sigam nossas redes sociais, tá bom? A nossa conta, nosso endereço é @betboxtv, né? Tanto para o Instagram como para o YouTube. Se você perdeu algum programa, você vê lá, tá bom? Tudo o que aconteceu e nossos posts e notícias. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.